tema que a gente vai conversar hoje é a visão espírita da família e o evangelho no lar. Deixa eu só explicar aquela câmera, é porque eu tenho um canal no YouTube, Lições de Amor, que aí eu coloco as palestras que eu faço, né, as participações em casas espíritas. Então, eu estou gravando por conta disso, certo? Sem ninguém se incomodar. Então, gente, falar sobre a visão espírita da família é um tema muito desafiador, porque, não obstante, nós, em geral, reencarnamos com alguns afetos, a gente também traz conflitos existenciais. São conflitos que muitas vezes estão em torno da nossa consciência de culpa. Joana de Ângeles aborda isso na sua série psicológica, né? E esses conflitos emocionais nossos internos, pelo fato da gente conviver de uma forma mais duradoura com os nossos entes familiares, eles vêm à tona, eles ressomam. E isso gera algumas dissidências, alguns atritos, mesmo porque nós somos pessoas diferentes. E os nossos pais, os nossos filhos, eles também trazem seus próprios conflitos. E aí quando a gente, coloca isso num mesmo caldeirão, às vezes o caldo entorna, como a gente fala numa linguagem popular. Mas a espiritualidade é tão sábia que, sabendo dos nossos muitos débitos a pagar, eles oferecem uma conjuntura amável, em que a gente retorna, esquecendo do passado, com um livro em branco, para que a gente possa escrever nas páginas desse livro uma nova história. Então a gente tem os nossos impulsos, o nosso passado, as nossas inclinações da personalidade, que vão vir à tona numa convivência. E é por isso que na fase da infância em especial, os pais têm um papel muito mais ativo nos filhos. Pais, professores e todas as pessoas que são responsáveis pela educação das crianças. Porque nessa fase nós estamos mais suscetíveis a modificações do comportamento, né? Não apenas pelas palavras, mas principalmente pelos atos. A gente vê o quanto as crianças copiam os atos dos adultos, né? E das outras crianças também com as quais convivem. Mas fato é que quando a gente chega na fase adulta, aquilo que a gente conseguiu corrigir na infância é conquista, mas ainda a gente tem alguns traumas. Às vezes a nossa criação familiar não foi a melhor possível. Nem sempre a gente tem o privilégio de ter pais conscientes da sua responsabilidade. Então, muitas infâncias são marcadas por traumas profundos, por abusos, não apenas sexuais, mas abusos morais de outra ordem. E quando a gente chega à fase adulta, a gente chega com todo esse pacote que a gente precisa lidar com isso. Até para não transferir isso para os nossos filhos ou para a família que a gente vai constituir. Então, a visão espírita da família, ela nos mostra que ninguém nasce numa família ao acaso. É como se na família, vai dizer Emmanuel na obra Pensamento e Vida, viessem ali reencarnados os reflexos das nossas outras reencarnações. Não necessariamente a gente conviveu com aquelas pessoas, mas a convivência agora com aquelas pessoas nos chamam a uma reparação, com elas ou com outras pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um pai que ele é excessivamente irritadiço, né? Tem um comportamento muito agressivo e violento, provavelmente é uma prova muito dolorosa, mas uma prova que eu preciso lidar para desenvolver a resignação, a obediência, a paciência. Porque não obstante o mau proceder desse meu pai, ele é o meu pai. Ele foi o meu genitor e, de certa forma, eu devo a minha vida reencarnada a ele. Porque ele poderia ter se recusado a, junto com a minha mãe, ter me colocado ao mundo. Então, só por isso a gente tem uma dívida de gratidão impagável. Não importa o que ele faça. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz isso. O sacrifício, o mérito, ele é proporcional ao sacrifício. Então, por mais que o seu pai ou a sua mãe não mereçam amor, é quando eles mais precisam. E o mérito de você honrar não é amar, porque ninguém é obrigado a amar o outro, mas respeitar, reconhecer, né, esse grande papel que eles tiveram nas nossas vidas e fazer com eles a caridade que a gente já faz do lado de fora. E aí o Evangelho fala sobre piedade filial, né? Piedade é mais do que caridade.
Que às vezes a gente faz a caridade como se fosse um dever. Não, eu sou cristã, espírita, eu tenho o dever de fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação. E às vezes a gente faz isso, e é bom que seja assim, colocando-se como um encargo. Eu tenho que fazer uma atividade de caridade. Mas a piedade tem um sentimento envolvido com a caridade, que é o sentimento da compaixão. A compaixão envolve colocar-se no lugar. Buscar entender porque o outro é assim. E quando eu busco entender o outro, eu me envolvo afetivamente com ele, né? Eu me sinto como se estivesse na pele dele e tento entender as motivações pelas quais ele faz. Isso não é fácil, porque cada um de nós temos os nossos desafios, em graus diferentes, em áreas diferentes, mas todos trazemos. E boa parte desses desafios estão relacionados à família. Mas a visão espírita nos diz que a nossa família terrena, ela é transitória. Ela nos serve para essa existência. Mas que os laços corporais não necessariamente dizem respeito a laços espirituais. A nossa família espiritual, parte dela pode ser a família corporal reencarnada ou não. Ou essa convivência pode fazer com que no final aqueles entes que eu nem conhecia, que eu não tinha a menor afinidade, passem até integrar a minha família espiritual. A família tem essa arte de experimentar a gente, nos colocar juntos, e aí a gente vai ver com a visão amplificada os defeitos, mas a gente também tem a oportunidade de ver qualidades. Qualidades que às vezes os desconhecidos do lado de fora nem conseguem saber que aquela pessoa tem, mas que a convivência familiar dá. E aí eu me lembrei de uma passagem do Evangelho de Mateus, uma passagem bastante estranha de Jesus, né, que por muito tempo foi mal compreendida, que tem tudo a ver com a visão espírita da família, que é quando Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Capítulo 12 de Mateus. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele então perguntou: mas quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse: aqui está minha mãe, aqui estão meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí a gente pergunta, mas será que Jesus estava desfazendo, né, fazendo pouco caso da sua família? Até desmerecendo, né, agindo com desatenção pelo fato dele estarem na porta querendo falar com ele? Naquela época não tinha WhatsApp, né, aquelas mensagens instantâneas para poder ou ligar. E ele escolhe, né, ele pretere a família corpórea para escolher a família espiritual. A gente, conhecendo Jesus do jeito que conhece, sabe do imenso amor que ele tinha por sua mãe. Embora os seus irmãos, pelo que a gente conhece dos evangelhos, que são poucas vezes citados, os irmãos de Jesus, da literatura mediúnica e dos teólogos, sabemos que eles não tinham muita predileção por ele e que não entendiam a sua missão. O próprio Kardec aborda isso em A Gênese, né? Mas o fato é que Jesus sempre prevaleceu com a família, né? Ele sentar à mesa com os seus apóstolos, ele reproduz um retrato que a gente vê na própria família. Então, a gente não pode acreditar na tese do desmerecimento, mas ele mostra justamente isso. Existe uma família com a qual a gente reencarna pelos laços corporais, que merece a nossa atenção, a nossa honraria, a nossa piedade filial, mas há uma família que mais tarde essa nossa família corpórea irá se integrar, que é a família espiritual, que é aquela em relação à qual nós somos unidos pelos laços de fraternidade. E uma coisa também interessante dessa passagem de Jesus é que assim, a gente conviver com pessoas do lado de fora, fazer a caridade com os desconhecidos, por que é mais fácil do que fazer a caridade dentro de casa, na nossa família? O que é a caridade moral com quem a gente não conhece? Às vezes a gente trata essas pessoas com mais gentileza do que trata os nossos familiares. Primeiro porque em geral a gente passa pouco tempo com esses desconhecidos. Ser gentil, fraterno, carinhoso, amoroso, por pouco tempo é fácil.
mas com uma vivência prolongada, como dizia minha avó, comendo saco de sal junto, é mais complicado. Acorda todo dia e a gente sabe das oscilações humanas. Tem dias que a gente está bem, outros dias a gente não está tão bem assim, não quer muita conversa. E a convivência traz esses dilemas, traz esses desafios. Então, por isso que naturalmente a gente vai ter mais dificuldades no nosso ambiente familiar. Mas que a gente não esqueça também, porque tem as famílias que são como se fossem clãs. É outro extremo, né? Famílias que a gente vê um grau de compreensão, de afinidade muito grande. Então são aquelas pessoas que dizem, para a minha família tudo, para os outros nada, que privilegiam demais esses laços familiares. Jesus ele ia sempre pelo caminho do meio, nem desprezar a família, nem enaltecê-la tal forma de desmerecer e desconsiderar os outros, que também são os nossos próximos. Mas de fato, se a gente não tem condição ainda de amar o nosso próximo, que está dentro de casa convivendo conosco, a gente não terá condição de amar a Deus, que a gente ainda nem conhece, que a gente ainda não consegue ver, que a gente tem, né, uma determinada compreensão do que Ele é, pelo que a nossa imperfeição favorece, faculta, né? Então a visão espírita da família nos diz isso, que a gente utilize a oportunidade para fazer vínculos, se aproximar, e a época de Natal ela é muito propícia para isso, né? O Natal ele tem uma lembrança familiar muito forte e ele mexe com os nossos sentimentos, né? Mesmo os que não são espíritas, os que nem têm uma religião, naturalmente nessa época a gente vê as pessoas mais melancólicas, mais pensativas, mais ensimesmadas, né? Se aproximando desse significado. Tem muita fuga ainda para os presentes, para as ceias fartas, né? Para as festas, para os shoppings cheios, mas inevitavelmente a gente fica mais sensibilizado. E sensibilizados tem o convite de confraternizar. E o confraternizar é se aproximar. Então, se a gente no ano todo passou meio que fugindo desse convívio, agora a gente tem esse natural convite para se reaproximar. É quando também surgem as saídas dos grupos no WhatsApp, né? O pessoal briga de vez, não quer mais saber, o amigo secreto da confusão, mas tudo isso faz parte da convivência. Veja que o próprio Cristo com os apóstolos, tem uma obra Jesus no Lar, de Neio Lúcio, né? E aí Neio Lúcio conta várias histórias envolvendo os apóstolos e o Cristo, e os apóstolos traziam diversos dilemas que eles sentiam, né? Em geral, as histórias começam assim: mestre, o que eu faço quando aqueles para os quais eu falar do Evangelho não me compreenderem? O que é que eu faço quando a minha esposa abandonou o lar? Eles traziam dilemas familiares. Então, desde aquela época a gente já tem isso em todos os tempos. Então é algo que a gente é convidado para modificar, né? Então, falando sobre o Evangelho no Lar, dentro da visão da família, qual é o convite? O Evangelho no Lar, ele traz uma oportunidade da gente conversar. Em primeiro lugar, né? Veja que Jesus, ele sempre utilizava a prece e a meditação, as curas de vez em quando, compartilhar conhecimento, dar os seus ensinamentos através de parábolas, mas no fundo a gente vê que ele sempre arranjava esses pretextos para poder reunir-se com as pessoas. Então ele mostrava a importância de reunir-se. E no Evangelho no Lar a gente tem essa oportunidade. É uma vez, pelo menos uma vez por semana, que a gente se reúne com os nossos familiares. E aí já começam os problemas, porque tem familiares que não concordam com a nossa fé, né? A gente encontra isso. E é natural do livre-arbítrio. Kardec deixou isso bem claro, né? Que há salvação fora do Espiritismo, e tudo bem. Mas isso é algo que intimamente nos fere, porque como a gente encontrou uma doutrina que para nós faz tanto sentido, a gente gostaria que isso fizesse sentido também para aqueles que a gente ama, né? Mas os caminhos são imensos. Lembremos que o próprio Cristo disse
que viriam os filhos de Deus de diversos cantos do mundo. Então é compreensível que os membros da nossa família também encontrem a mesma espiritualidade que a gente encontra no Espiritismo em outras religiões ou fora das religiões, né? Tem aquela organização, por exemplo, Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que une diversas pessoas que muitas vezes não têm uma religião em torno de uma causa fraterna. Então, é um caminho também possível. Mas, mesmo que a gente faça o nosso evangelho com poucos entes familiares ou faça sozinho, é importante a gente pensar sobre o significado espiritual desse momento. Junto conosco, naquele momento em que a gente escolhe aquele dia, aquele horário para fazer, os espíritos familiares, e aí Kardec escreve sobre isso em O Livro dos Espíritos, né? Existem os anjos de guarda, os espíritos protetores e também os espíritos familiares, que não necessariamente têm um aperfeiçoamento moral mais elevado do que o nosso, mas que estão ligados a nós por laços de afeto desta vida ou de outras, e que naquele momento se sentem mais sensibilizados e permeáveis a estar conosco. Eles conversam, estão nas rodas de conversa presentes conosco. E no dia do Evangelho no Lar, também vem, assim como outros irmãos desencarnados, que porventura podem ter sido convidados ou podem se sentir atraídos por aquele momento para também participar conosco. Então o Evangelho no Lar, por isso, oferece um clarão na nossa casa. É um momento de clarão para iluminar as nossas consciências, porque a gente lê o Evangelho e reflete sobre os ensinamentos de Jesus, e isso nos causa bom ânimo, consolo, reflexão. E é também um momento em que a gente pode fazer uma espécie de congregação com a nossa família. E é interessante que a gente também estimule os raciocínios, estimule a fala, que cada um dê sua opinião, mesmo as crianças. Hoje existem diversas literaturas infantis para serem incorporadas ao Evangelho no Lar, né? Para que a criança, mesmo com o seu linguajar ainda infantil, ainda não muito rico de recursos, possa também participar, dizer o que entende sobre aquela lição. E ali também é um momento de dar exemplos da vida diária, né? Por exemplo, se o Evangelho cai numa mensagem sobre o perdão, quem sabe não é um momento de pedir desculpas por algo que porventura a gente tenha feito de forma equivocada e tenha se arrependido. Mas não deve ser o momento também da gente criar grandes debates ou discussões, né? Às vezes se vê um pouco de lavar roupa suja no meio do Evangelho e talvez não seja o melhor momento, porque isso quebra um pouco do clima de paz e de harmonia que aquela ocasião oferece. É uma oportunidade de prece em conjunto, e quando estão um ou mais reunidos, orando, isso tem um reforço espiritual significativo, e isso gera uma espécie de corrente magnética importante para o lar. Porque o lar não é apenas uma associação de pessoas. O lar também é uma composição mental, né? E essa composição mental influencia muito os nossos filhos. Então o lar é tudo que a gente fala dentro do lar, é tudo que a gente pensa no lar, né? André Luiz, principalmente na obra Evolução em Dois Mundos, fala muito sobre as formas pensamento. Os nossos pensamentos têm uma série de ideoplasia, eles se plasmam no fluido da psicosfera do nosso lar. E a gente acaba formando ali uma morada conjunta com todos os outros entes. E isso nos influencia. Isso favorece ou não assédios espirituais. Isso modifica o nosso humor. Isso faz com que a construção da nossa paz seja influenciada. Tem uma obra de Emmanuel, Pensamento e Vida, que ele vai dizer: a voz e a ação prática jazem impregnadas no magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, se referindo aos filhos. Ou seja, não é apenas o que eu digo ao meu filho que o afeta, mas a forma como eu ajo.
e os pensamentos que eu tenho em relação a ele também. E o convívio com o meu cônjuge ou com o meu companheiro também o influenciam. Porque mesmo que ele não ouça as minhas brigas, aquele clima fica instaurado no ambiente do nosso lar. E isso influencia. As visitas que a gente recebe também passam a compor essa psicosfera. Então, por isso, é tão importante que a gente busque sempre esses hábitos edificantes, salutares, também no nosso lar, para cuidar da higiene psíquica do lugar onde a gente mora, né? Do lugar onde a gente está. Então, o Evangelho no Lar também tem essa importância, né? Falando na obra Jesus no Lar, de Neio Lúcio, a primeira história que ele escreve, Neio Lúcio, ele foi retratado nas obras romanceadas do Espírito Emmanuel. Não sei se vocês sabem, mas ele aparece na obra 50 anos depois, na figura de Quinéio Lúcio, pai de Célia, que é a protagonista do livro. Mais tarde ele aparece na obra Renúncia, na figura do velho Jacques Duchesne. E mais recentemente ele foi Arthur Joviano, o chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. E Neio Lúcio escreve essa obra através de Chico, e logo no primeiro capítulo tem uma história intitulada O Culto Cristão no Lar. E eu particularmente acho que isso não é por acaso, né? É algo que é de tanta importância que foi escolhida como a primeira história para coroar essa obra. E é interessante como a história começa, né? Jesus está na casa de Simão Pedro, e aí Simão Pedro faz uma pergunta a Jesus com respeito a como ele e os outros apóstolos poderiam enfrentar os desafios em família e também os desafios do lado de fora, porque eles seriam os apóstolos do Cristo, né? E os desafios eram imensos. E aí Jesus começa a dar exemplos da vida cotidiana. Simão Pedro, diz para mim o que faz o pescador depois de pescar os peixes. Aí ele diz: ele separa, Senhor, aqueles peixes que estão em condições de serem vendidos daqueles que não estão. Faz essa segregação. Muito bem, Simão. Então agora me diz o que o oleiro faz. O oleiro, ele molda, né, o barro para poder produzir os vasos e a sua arte. Então ele responde isso: é assim que ele faz, Senhor. Ele pega o barro ainda sem conformidade, ainda disforme, e forma as suas peças. Muito bem, Simão. E me diz o que faz o carpinteiro. E aí Pedro responde: o carpinteiro entalha a madeira. Ele pega um pedaço de madeira que não tem forma nenhuma e, com base na sua arte, vai lapidando as arestas dessa madeira até formar as peças para móveis. Lembremos que o carpinteiro, à época do Cristo, não era apenas alguém que entalhava a madeira, mas muitas vezes era comparado ao nosso engenheiro de hoje em dia, né? Então era uma profissão extremamente intelectual, extremamente artística também. E aí, por que Jesus pergunta a Pedro todas essas profissões e o que essas pessoas fazem nessas profissões? Porque é exatamente isso que a gente faz em família. A gente separa aquilo que é bom daquilo que é ruim. Mas aqui Jesus não está falando de pessoas, separar as pessoas que não prestam das pessoas que prestam. Porque no fundo, todo mundo presta. Se ainda não está dando bons frutos, é questão de tempo. No fundo, maldade a gente vê, até pela literatura mediúnica, é ignorância. É uma situação transitória de imperfeição. Aqui ele está falando separar o que é bom, separar do que é ruim, porque nós trazemos defeitos, imperfeições, mas também trazemos qualidades. Reparar mais nas qualidades e menos nas imperfeições, para que a nossa convivência valha a pena. Quando ele fala do oleiro, ele está se referindo especificamente das nossas crianças, dos nossos filhos, que vêm ainda para serem moldados, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala isso, né? Que os pais têm essa missão de observar desde pequenos aquelas tendências que os nossos filhos têm, de egoísmo, de orgulho,
para tentar lapidar isso ainda quando crianças, que é quando eles estão mais permeáveis. E aí o Evangelho ainda faz uma advertência: faze isso para que, quando eles se tornem adultos e mais crescidos, vós não sejais pagos pela ingratidão. Porque muitas vezes a ingratidão futura foi uma falta de olhar mais acurado. Mas a gente não é perfeito, a gente faz o que pode, a gente também está no nosso processo evolutivo e é bom que a gente lembre disso, para a gente não se culpar demasiadamente daquilo que a gente ainda não conseguiu, porque às vezes não era para conseguir mesmo, né? Cada um de nós somos sementes que vamos florescer no tempo certo. Às vezes a gente tem pressa de querer ver logo o fruto bem acapado, brilhando, né? Suculento, é natural. Mas a gente não foi convidado para ser o ceifador, aquele que vai colher os frutos. A gente ainda, nessa vida ainda, nós somos convidados a sermos semeadores. Nós somos aqueles que vamos depositar a semente na terra. Porque a germinação, ela vem com o tempo. Às vezes, a condição ainda não é a mais propícia. Aí, às vezes, a gente se depara na convivência com determinadas manias, né, dos nossos familiares, mas a gente não repara nas nossas manias. Eu comecei a reparar isso essa semana, coisas dos meus pais que me irritam. Mas aí eu comecei a pensar também, e as coisas que eu faço que os irritam, que eu nunca pensei sobre isso. E às vezes aquela mania é um resquício de uma imperfeição muito grave, que agora só restou a mania. A imperfeição foi toda embora. Então, às vezes, no erro, né, na defecção que a gente encontra, tem um grande progresso. Porque como a gente não acompanhou aquele espírito com toda a solidariedade das suas reencarnações, agora a gente está vendo um pequeno traço, que para a gente é um ponto fora da curva, mas às vezes é uma herança de algo que ele conseguiu conquistar à custa de muito esforço, né? Então, Jesus contando essas histórias para Pedro, dá um ensinamento a ele e também dá um ensinamento a nós, que nós fomos convidados justamente a esse serviço de trabalho. A família é um trabalho ininterrupto. O tempo inteiro a gente está trabalhando. A gente está trabalhando as nossas emoções, a forma como a gente reage ao que os nossos familiares dizem, a forma como eles agem. A gente está trabalhando as nossas demandas internas e a gente precisa trabalhar as nossas demandas internas. Hoje a gente tem muitos recursos para isso. A gente tem o Evangelho, tem essa doutrina espírita que nos recebe, temos os tratamentos nas casas espíritas, as palestras espíritas, temos também o acompanhamento psicológico, porque é importante para que a gente possa se entender. Porque pense bem, nós somos um espírito imortal que coleciona diversas personalidades, né? Cada existência que a gente veio, a gente foi uma pessoa com um determinado conjunto de características. E aí a gente precisa agasalhar, acolher todas essas características. Então, às vezes, por trás das nossas intenções, dos nossos impulsos, tem coisas da nossa personalidade que a gente precisa entrar em ajuste. E a psicologia também, a psicoterapia, é uma importante ferramenta que a gente tem para tudo isso. Até para que a gente possa conviver de uma forma melhor com os outros, dentro de casa e fora. Então, o lar é esse primeiro berço, é onde a gente educa os nossos sentimentos, né? E se a gente tem visto do lado de fora, nas redes sociais, nos jornais, tantos problemas, tantos crimes acontecendo, né? Que chegam a ser como uma barbárie. A gente vê famílias, né, se desmembrando, né? Maridos assassinando esposas, pais assassinando filhos. A gente vê isso dentro de casa, a gente não deve se assombrar, porque é dentro de casa que a gente ensaia o que a gente vai ser lá fora. Lembremos que
no primeiro livro do Pentateuco de Moisés, Gênesis, no capítulo 4, se eu não estou enganada, ele fala sobre o primeiro homicídio, Caim e Abel. E o primeiro homicídio foi um assassínio entre irmãos. E aí a gente poderia pensar, tem algum homicídio que não seja um assassinato entre irmãos? Porque, de fato, todos nós somos irmãos perante Deus. Então, ali a gente já observa uma coisa muito importante, que se a gente não consegue viver bem, de forma harmônica, dentro da nossa família, provavelmente a gente não vai conseguir isso do lado de fora. Ainda que a gente se sinta mais confortável do lado de fora, entre pessoas desconhecidas, e a gente tem que ter muita vigilância para o que a nossa sociedade nos vende, porque eu já vi muito em redes sociais, se você não se dá bem com a sua família, ou se você não se sente feliz dentro de casa, corte os seus laços. Se a sua família é tóxica, você não precisa dela, você não precisa conviver com isso, você pode, enfim, desenvolver outros vínculos. E a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas que a gente ouve. Porque, em verdade, não tem ninguém tóxico. A nossa essência é divina. É isso que a gente aprende com o Espiritismo. A gente pode estar temporariamente envenenado, né? Envenenado pelo egoísmo, envenenado pela ignorância, envenenado pelo orgulho. E isso nos leva a cometer atos de atrocidade, atos de maldade. Mas a gente não é tóxico. Dizer que a gente é tóxico é dizer que a nossa procedência não é a procedência de Deus. E o que a gente aprende é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós estamos equivocados, foi porque em um determinado momento nós nos desviamos desse caminho. Mas a qualquer momento que nós quisermos, se a gente tiver vontade firme e suficiente, se a gente tiver lucidez, conhecimento, o conhecimento que é dado através das experiências, a gente retoma. E a gente pode ser protagonista de uma transformação tão grande quanto a de Saulo de Tarso. Quem visse Saulo de Tarso no início da sua vida diria que ele era uma pessoa tóxica, que era um criminoso inveterado, contumaz, e que ninguém ia dar jeito nele. E a gente vê o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela se autodetermina a seguir pelo caminho do bem. Ele se converteu simplesmente no maior apóstolo do cristianismo primitivo, naquele que foi o responsável por fazer com que o evangelho saísse daquela região circunscrita da Ásia Menor, de Jerusalém e das suas cercanias, levando esse evangelho para Roma, indo até a Espanha e fazendo com que ele chegasse no Ocidente. Então, o convite familiar é um convite que muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto. E só a gente é quem sabe se a gente resiste ou não. Certa vez me perguntaram numa palestra sobre um conselho amoroso. Não porque eu sou casada com um marido que não me compreende, eu sofro muito, choro todos os dias por conta disso. Eu devo permanecer casada ou não? Eu não tenho como saber, nem tenho como aconselhar. Nem Jesus arbitrava sobre a vida íntima de quem quer que fosse. Por que isso? Porque somos nós que conhecemos as nossas resistências individuais. É a gente que sabe aonde o nosso calo aperta. É a gente que sabe a dor que a gente consegue suportar ou não. Mas uma coisa ele nos ensinou, que sempre vale a pena o amor. Tanto nos ensinou isso, que isso custou a própria vida material dele. Ele nos ensinou isso na cruz, que valeria a pena passar por tudo que ele passou, mesmo tendo distribuído amor, carinho entre os seus apóstolos, mesmo tendo doado a sua vida aos semelhantes, valeria a pena calar-se, silenciar-se, não defender-se, a fim de deixar essa mensagem de amor que não busca retribuição. Então, isso é um ensinamento que a gente não vê comparativamente
ninguém fazendo algo igual na história. É por isso que até hoje a gente fala sobre Jesus e provavelmente a gente vai falar muitos séculos ainda à frente. Porque o exemplo que ele deu, dando a própria vida para nós, é muito significativo. E aí, voltando à nossa família, a gente pensa, né? Será que esses dilemas que a gente enfrenta não são dilemas também que nos propõem dar a nossa própria vida? Não é dar a vida da mesma forma que Jesus deu, morrendo na cruz. Mas dar a vida, às vezes, é para evitar uma confusão, silenciar. Perante uma ofensa gratuita, fingir que não ouviu. Isso não é conivência, mas é entender que às vezes aquela pessoa não tem o discernimento que a gente tem. Ela ainda não compreende a vida pelos olhos como a gente vê. Às vezes ainda falta um pouco de experiência, de visão do mundo e às vezes ela mesma tem dilemas tão grandes que ela não consegue lidar bem com isso e precisa maltratar os outros para poder se sentir mais aliviado. Infelizmente ainda tem gente que se sente mais aliviado fazendo com que os outros sofram, humilhando as outras pessoas. Então dar a vida também é permitir-se, e aqui algumas aspas, né? De certo modo, ser humilhado para poder dar-se a oportunidade de viver essa experiência de amor. Por que eu digo entre aspas? Porque a mensagem do Cristo não é uma mensagem de apologia ao sofrimento. Veja só, ninguém mais do que Jesus teve amor próprio. Só que a nossa sociedade diz que amor próprio é o seguinte: se alguém te fere, você descarta essa pessoa e coloca outra pessoa no lugar. Se alguém te magoa ou te humilha, você tem o direito de revidar e de humilhá-la também. Mas não é isso que Jesus nos mostra. Ele nos mostra que amor próprio é você querer crescer. E a gente cresce convivendo com pessoas que nos amam, mas a gente cresce também convivendo com os ingratos. A gente também cresce convivendo com os nossos adversários. Porque muitas vezes os nossos adversários nos facultam uma oportunidade de amor que os nossos amigos não facultam. Os nossos amigos, quando a gente é gentil com eles, retribuem com gentileza, dão-nos uma retribuição. E isso é importante, porque nos estimula ao amor. Mas os nossos adversários facultam o amor renúncia, em que a gente dá o melhor que a gente tem e recebe pedrada do lado de lá. Isso não é fácil, né? É difícil da gente entender como é que isso pode significar alto amor. Mas está lá na questão, se eu não me engano, 893 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, no capítulo sobre perfeição moral aos espíritos: qual o mais sublime das virtudes? Qual a maior virtude? E aí os espíritos dizem: todas as virtudes são importantes, mas nós destacaríamos o desinteresse pessoal. O desinteresse pessoal significa o esquecimento de si mesmo nas ações de caridade. Isso é renúncia. Quando eu amo alguém que me maltrata, não é que eu seja masoquista, mas é porque o amor faz bem a mim. Eu não preciso que o outro me ame para reforçar isso. E a gente só aprende isso quando a gente passa por esse tipo de situação. Só quem foi humilhado por alguém que muito amou sabe o quanto isso dói, mas também o quanto que vale a pena, porque é libertador. A gente passa a não depender mais da opinião do outro. A gente passa a não depender mais de um retorno para amar. E foi isso que Jesus o tempo inteiro nos convidou. E nos convida também na nossa vivência familiar. Porque às vezes a gente vive isso dentro de casa, né? E falando um pouco sobre as experiências do lar, nessa mensagem de Neio Lúcio, tem uma parte que Jesus vai dizer assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Por que o berço doméstico é a primeira escola? Porque a escola formal, ela instrui,
Ela pode ensinar educação sexual, biologia, química, física, matemática, português. Mas tem uma coisa que a escola não tem a obrigação de fazer, que é a nossa obrigação, que é educar sentimentos. E educar sentimento não é fácil, né? Porque a gente tem as nossas demandas e aí a gente, mesmo com as nossas demandas imperfeitas, a gente é colocado ali num contexto para poder ir educando os sentimentos do outro. Mas quem disse que a mensagem de Jesus é para os perfeitos? A mensagem de Jesus é para nós. Os apóstolos não eram perfeitos. Os apóstolos também tinham suas demandas. Então, o que acontece? O lar é um momento que a gente se trata, que a gente se educa e que a gente também educa o outro. É um momento em que a gente é ao mesmo tempo professor e aluno, trocando de papéis ali. Só que para que o lar seja esse educandário, a gente precisa estar disposto. É que nem um aluno que vai para a sala de aula com aquela crença de que não sabe nada, de que não gosta da matéria, de que não vai aprender, de que não vai passar de ano. Pode vir o melhor professor. Se ele se mantém naquela posição mental, ele não vai aproveitar a oportunidade. A mesma coisa se dá na família. A família só se torna um educandário se nós estivermos dispostos. Mesmo reconhecendo que eu não tenho o pai ou a mãe que eu gostaria, que o meu filho não é exatamente aquilo que eu idealizei como filho perfeito, que o meu companheiro tem desafios que ele precisa enfrentar e que ele não é o companheiro, o príncipe encantado que eu pensava, eu aceito isso e eu aproveito aquela oportunidade para fazer dar certo. Família é isso. Não é esperar os recursos ou as condições para dar certo. É dentro dos recursos e das condições que a gente tem, fazer com que aquela experiência dê certo. Os espíritos dizem que o Evangelho é um momento de confraternização e que, a rigor, não precisa, por exemplo, se você recebe uma visita no momento do Evangelho, colocar vassoura atrás da porta. Essas pessoas são bem-vindas, mas é importante explicar o que é o Evangelho, né? Como que vai se proceder. A pergunta dele é interessante porque o Evangelho tem um roteiro, né? Em geral, a gente começa com uma prece, podendo ter ou não uma leitura de alguma mensagem. Então, em geral, a gente abre o Evangelho ao acaso, entre aspas, né? Lê uma mensagem. É importante que a mensagem não seja muito longa. Por quê? Porque o Evangelho é tão rico que um versículo que seja, ou um pequeno parágrafo já é o suficiente para grandes discussões. Que depois de lida a mensagem, todos possam compartilhar aquilo que acredita, né? Aquilo que entendeu da mensagem. E fechado aquilo, pode-se fazer um resumo, uma prece final, distribuir água fluidificada. O Evangelho no lar também não precisa ser um ritual cerimonial, como a gente vê, com todo respeito, na Igreja Católica. Ele não precisa ser um sacramento. Toalha branca na mesa, né? Flores, imagens, nada disso. É o mais simples possível, né? Jesus fazia o Evangelho e falava dos seus ensinamentos enquanto comia na mesa, né? Entre pães, água, de uma forma muito tranquila e sem rituais específicos, né? Mas o que é importante? É importante seguir certos passos, como esses que a gente falou, prece no início, prece no final, a leitura do Evangelho. É importante ter um horário fixo. Toda reunião importante tem horário fixo. Então, o Evangelho, por ser de importância fundamental na nossa vida, também tem que ter. É lógico que, como a gente tem a nossa vida material, podem haver imprevistos, viagens, né?
ou não conseguir fazer naquele horário, a gente pode fazer ou quando chegar, ou fazer o evangelho do local onde nós estamos. Por exemplo, se eu viajo daqui para outra cidade, aquele dia, aquela hora, faço o evangelho no local onde eu estou, né? Por quê? Porque o hábito gera repercussões muito poderosas. Tem uma obra de André Luiz, Libertação, que ele entra numa igreja católica e ele entra nessa igreja católica porque ele está acompanhando alguns espíritos numa atividade de socorro. E quando ele entra na igreja, ele que estava desencarnado, observa a psicosfera do local. E aí o benfeitor que estava com ele explica: sabe o que é isso, André? Não é por ser uma igreja, poderia ser uma casa comum, mas aqui ficam as imagens mentais de todos os fiéis que por anos a fio vieram a esse lugar e aqui fizeram as suas preces. Então ele observava como era uma psicosfera sadia. Isso também pode ser transformado no nosso lar. Nosso lar pode ser transformado numa psicosfera sadia pelo hábito que a gente vem fazendo há vários anos, aquelas preces. Se você puder fazer no mesmo dia, em outro horário, faça. Por quê? Olha, gente, eu tenho um amigo e aí eu estava conversando com ele. Eu disse assim: nós estamos num planeta de provas e expiações. Ninguém consegue discordar que 2019 foi um ano muito difícil para todos, né? Tem sido um ano desafiador para todos. Fazer um evangelho uma vez por semana seria uma espécie de mínimo necessário. Eu particularmente faço o evangelho todos os dias. Então por isso que eu digo de fazer naquele dia em outro horário. Porque não fazer é menos uma semana. Mesmo que seja em outro horário, haverá um benefício de ler o ensinamento evangélico e refletir sobre isso. Isso eu não fiz assim com a água, mas eu abri antes de dormir. Sim. Seria válido? Muito válido, é importante. Então, por que eu faço todos os dias? Porque é uma prática que nos sustenta. Evangelho é alimento. Todas as vezes que a gente ora, a gente se alimenta psiquicamente com aquelas mensagens, com as reflexões que a gente tem. Que a gente recorra à prece não apenas no Evangelho, mas em todos os momentos difíceis que a gente enfrentar no nosso dia. Quando a gente percebe, sabe quando a gente passa por um dissabor, que a gente percebe que a nossa harmonia está se alterando, que a gente está a ponto de ter uma grande irritação, recorramos à prece. Nem sempre é fácil, porque às vezes a gente escolhe fazer tudo menos a prece, né? Vai pro celular, liga para alguém para descarregar a nossa raiva, mas que a gente sempre se lembre que a prece é uma ligação que a gente tem direta com os nossos benfeitores, né? Mesma coisa. Isso também é uma pergunta bem recorrente. Gente, qualquer atividade que a gente fizer, evangelho no lar, palestra espírita, nós nunca estamos sozinhos. Nunca. A gente procede do mesmo modo. Faz a prece em voz alta, lê o evangelho em voz alta, faz as reflexões em voz alta, por mais que a gente esteja parecendo meio doido, né? Tá falando com quem? Comigo, com meus botões. Sempre fazer.
O ideal é que sim. O ideal é que sim. Por que do voz alta? Para os espíritos ouvirem? Não necessariamente, porque a gente sabe que a conexão é pensamento, pensamento a pensamento. Mas quando a gente fala, a gente ouve. A linguagem, ela tem um poder muito grande sobre a mente humana. Quando a gente lê em voz alta, é mais difícil, por exemplo, vir um pensamento e a gente perder o fio da meada. Então é mais por essas coisas. Sim, todas as vezes que nós elevamos o pensamento a Deus, instantaneamente a gente se conecta. Podem não ser exatamente os espíritos familiares que sempre acompanham, mas o amparo, a assistência, vocês terão. Esse exemplo que ele deu é maravilhoso. No caso, por exemplo, da gente precisar separar nossa família e um fazer no local onde está em um horário e o outro no mesmo horário fazer também, mesmo que geograficamente separados, é muito bom. E isso faz com que a gente reforce o hábito e as duas colaborações acendem pontos luminosos em locais geograficamente separados, mas que estão ligados pelo pensamento. Então, é ideal que isso seja feito. Quando nós estamos nos divertindo, espíritos se associam conosco. Quando nós estamos vendo um filme, a mesma coisa. Quando nós estamos orando também. É por isso que a Igreja Católica tem 2 horários que são bem marcados para preces, né? 6 da manhã e 6 horas da noite. Pense na quantidade de espíritos que àquela hora se reúnem em prece. Não é um ritual, entende? Tenho que orar às 6 horas da manhã ou às 6 horas da noite. Mas naquele horário, a gente já tem uma associação de mentes que tem o hábito de elevar os seus pensamentos a Deus. Então isso tem muita força. Quanto mais a gente conseguir essa associação, melhor. Então a gente sempre vai estar acompanhado, né? Onde quer que a gente esteja, sozinho, aparentemente, porque o Espiritismo matou a solidão. Chico Xavier tem uma história muito conhecida, né? Ele ainda em Uberaba, ele passou muito tempo no centro espírita dele, fazendo as reuniões doutrinárias sem haver ninguém. E aí chegou um determinado momento, depois de anos fazendo isso, que aí ele perguntou para Emmanuel: Emmanuel, tem certeza que isso aqui realmente vale a pena? O pessoal passa aí, olha pela janela, acha que eu tô doido, porque eu tô falando aqui 1 hora para ninguém. E aí Emmanuel disse que ele continuasse, porque ele jamais estava sozinho. E a partir daquele momento, ele começou a ver espíritos que ele chamava de irmãos arco-íris, cada um com uma tonalidade específica, né, da sua aura, e que mais tarde se corporificaram e se converteram em difusores do espiritismo. Ou seja, ele, sem querer, mesmo fazendo uma tarefa que aparentemente era para ninguém, colaborou para a evangelização de espíritos que agora estão multiplicando essa mensagem. Continua. Tem o capítulo 14 de A Gênese, né, que fala sobre os fluidos. Tem uma frase que sempre me marcou muito, que Kardec escreve assim: o pensamento é para o espírito o que a mão é para o artesão, né, ou para o indivíduo. Então o que acontece? No momento que a gente ora e que a gente faz o evangelho, mesmo que a gente ainda não tenha noção, consciência e não consiga fazer transformações muito grandes, fluídicas, os espíritos que nos assistem conseguem. Então, é como se eles fizessem transformações no fluido da água e depositassem ali verdadeiros medicamentos mesmo, que podem nos levar a
curas de doenças ou a calma, a harmonia íntima, e aqueles efeitos se preservam ao longo do tempo. Então, é importante, inclusive, que a gente não descarte, né, aquela água e que beba essa água, né? Na obra Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, a primeira obra dele, tem uma passagem, eu não me lembro exatamente a passagem, mas eu me lembro que depois de muito tempo ele retorna ao seu lar antigo e aí ele se depara com a sua ex-mulher casada com outro homem, né? E aí esse homem está muito doente e como ele já estava mais harmonizado, mais consciente, né, da vida que continuava, que ele conseguiu sublimar o amor pela sua ex-esposa, né? Agora com um amor fraternal, ele cuida desse marido dela e fluidifica a água, que inclusive faculta, ajuda no processo de cura dele, né? Além dos passes fluídicos da assistência magnética que ele oferece. Então, sim. Sim, exatamente. É humano, né? Como todos nós somos. Sem precisar pedido. Alguém trouxe água hoje aqui? Gente, olha só. Deus sabe das nossas necessidades antes até que a gente pense nelas, né? Não é necessário pedir. Tudo aquilo que nos for necessário para o nosso restabelecimento, né? Muitas vezes a gente tem problemas que nem a gente conhece ainda. E na fluidificação da água já estão ali nutrientes, já estão elementos que nos facultam essa melhora para problemas que a gente até desconhece. Então, o pedido, ele pode ser feito, mas não é necessário. Porque à medida que a gente se reúne para fazer o evangelho, para qualquer conversa edificante, seja uma palestra doutrinária, um tratamento espiritual, qualquer evento como esse, que a gente eleve os nossos pensamentos e que a gente faça essa corrente por ouvir e entender os ensinamentos de Jesus, tudo isso já nos faculta esses medicamentos e esses remédios que a gente precisa. Lembre que em diversos momentos que Jesus oferecia as curas, né, e que as pessoas procuravam por ele normalmente perguntava, né, que queres que eu te faça? Mas esse movimento dele não era necessariamente para saber o que a pessoa queria, para saber o que ele ia fazer. Era um movimento mais de chamar a pessoa, convidá-la para que ela também participasse da sua cura. Então, na verdade, a espiritualidade já conhece as nossas demandas e as nossas questões, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem um capítulo do Livro dos Espíritos, Reinos, né, que Kardec explora essas vivências, né, do princípio espiritual, principalmente no reino animal e no reino nominal. Os nossos irmãos menores, eles estão aqui também para nos ajudar e para nós ajudarmos a eles, né? Todo ser vivo é beneficiado pelas vibrações edificantes. Lembremos de São Francisco de Assis, né? E as palestras para os peixes, para as árvores, para as aves. E tem um livro dele, pelo Espírito Miramês, né? Que o autor da obra vai dizer que as águas se acalmavam, as árvores ficavam mais verdejantes, né? Que as aves pareciam parar para ouvi-lo, que os peixes se reuniam na região onde ele estava, né? Parece meio que folclore, né? Meio poesia, mas é real. Por quê? Porque tudo que é vivo vibra no amor.
E o amor, ele está além dos ensinamentos que a gente fala no Evangelho, né? Os animais, eles não vão entender as mensagens do Evangelho, mas o que eles vão captar são as vibrações daquela reunião, daquele local, das pessoas reunidas naquela família. E isso beneficia a tudo. O amor sempre beneficia, né? Agora, essa pergunta também é interessante. Veja só. A gente não pode desconsiderar que nós não vamos atrair apenas para o nosso Evangelho espíritos de luz. A gente não pode ter essa visão romântica. Por quê? Na crosta terrestre estão espíritos que se afinizam com os pensamentos da maioria das pessoas encarnadas aqui. A gente está num planeta de provas e expiações. E aí a gente sabe pelo Evangelho segundo o Espiritismo que a maldade ainda predomina no nosso planeta. A gente tem muitas ações de caridade, de fraternidade, de solidariedade, mas isso, infelizmente, ainda não é a maioria. Será um dia, mas ainda não é. Então, às vezes, nós receberemos espíritos aflitos. Nós receberemos espíritos que precisam ouvir a mensagem que a gente está ali lendo com a nossa família ou refletindo sozinhos. E isso também faz parte da caridade. A caridade não é dar consolo a quem precisa, não é levar o alimento a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Mas qual o resultado disso? Eles muitas vezes participam conosco, não é para nos perturbar, mas nem sempre eles vão estar harmonizados, nem sempre eles vão estar em equilíbrio, porque eles estão indo lá porque precisam, porque estão doentes, como a gente também está em outras áreas. Então eles vão lá em busca do auxílio. Então o Evangelho vai nos beneficiar a todos, vai dar consolo a eles também, mas a gente precisa entender que essas presenças também irão. Só que os espíritos que nos amparam, eles são tão bondosos que eles utilizam essas circunstâncias como se fosse sabe aquelas tendas que a gente vê muito em filmes de guerra, montando aquelas tendas para dar o socorro a quem desce ferido? É como se a nossa casa também funcionasse como uma espécie de tenda socorrista, em que os espíritos aflitos que estavam por ali vão àquele lar e ali também recebem o seu consolo e mais tarde podem ser removidos para assistência em outras colônias espirituais, por exemplo. Se a gente passa a criar um hábito, a gente também faz com que o nosso lar seja esse socorro. Não necessariamente pela sintonia de pensamento, porque eu gosto sempre de me lembrar, quando vem esse assunto, de Chico. Chico era alguém que tinha uma sintonia sempre elevada de pensamentos, né? Tudo bem que ele tinha desafios, era humano e que às vezes ficava triste, melancólico, mas em geral ele sempre foi um instrumento dos maiores benfeitores, né? Que a gente tem notícia na Terra. Então era alguém que se sintonizava sempre com espíritos elevados, mas ele era assediado. Esse assédio não é maldade, né? Não é porque tem espíritos que querem fazer o mal e queriam fazer o mal a Chico. Muitos deles são sofredores que vão para ele em busca de alívio, de ajuda. Então é muito nesse sentido, né? A gente sabe dos ataques, principalmente em relação àqueles que carregam a mensagem de Jesus, né, que querem seguir pelos caminhos do Cristo. Mas não para perturbar. Mas não para perturbar. Tem a perturbação também.
Tem, mas o que eu me refiro aqui são os espíritos sofredores que vão buscando o auxílio. Então, às vezes, a sua sintonia é elevada, né? Às vezes, naquela semana, né, naquele dia em especial, você conseguiu manter seus pensamentos sintonizados com o bem, com ideias edificantes. Esses espíritos não foram atraídos por conta de algum lapso moral, digamos assim, mas porque eles buscam por esse auxílio e encontraram ali uma oportunidade de se beneficiar com aquela reunião, né?